Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a um dia frio, no aconchego cada um do seu lar, que a gente possa ter um momento de estudo, de reflexão, e que a gente possa fazer alguns ensaios, que é o nosso tema da noite. Para começar, vamos elevar o nosso pensamento aos nossos mentores espirituais, ao nosso amigo e irmão Jesus, que nós possamos, acompanhados deles, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e refletir, Senhor, diante desse estudo proposto para a nossa noite, e que possamos conseguir assimilar, compreender e buscar entender a sua utilidade na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Fique conosco, nos conforte, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. O nosso estudo da noite tem como tema ensaio teórico da sensação dos espíritos. Então, está lá no Livro dos Espíritos, no livro 2º, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6, da vida espírita. Então, novamente, nós temos um comentário de Kardec, e é o item 257. E Kardec, então, fala para nós que o nosso corpo, ele é o instrumento da dor. Então, se o nosso tema é ensaio teórico da sensação dos espíritos, ele começa, então, nos chamando a atenção para o corpo. Primeiro, a gente precisa entender o corpo, para depois a gente conseguir perceber as sensações do espírito. E ele fala, então, que a dor que nós sentimos está aqui, no corpo físico. E que a nossa lembrança que a nossa alma sente é que é aquilo que a gente conserva de algo que nós já vivenciamos enquanto encarnados, mas que a nossa alma não pode ter a sensação física, porque a sensação física, é do corpo. Então, o que a gente tem normalmente é simplesmente a lembrança da dor. Então, os espíritos, né, não sentem nem calor, nem frio, e a gente pensa, tá, então calor e frio é do corpo. Isso mesmo, é do corpo. E aí ele vai e questiona, não temos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se fora real? Não vemos até causar a morte? E aí ele fala, aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. E aí ele fala que, na verdade, se a pessoa nasceu com um membro e teve que amputar, o que ela vai ter? Ela vai ter a sensação que o cérebro guardou, né, a impressão que o cérebro guardou desse membro. Mas a gente sabe que fisicamente ele já não está lá. E aí ele segue nos explicando que a gente deve admitir que coisa análoga ocorra no sofrimento do espírito após a morte. Então, da mesma forma que se eu tenho um membro, vamos imaginar uma perna, eu tinha muita dor nessa perna, ela precisou ser amputada. Então, eu continuo ainda, mesmo com ela amputada, o meu cérebro guarda aquela impressão da dor que eu já tive nela alguma vez. E aí, às vezes, parece que eu tô com dor naquela perna amputada, naquele membro amputado, mas, na verdade, é apenas uma lembrança física que o meu cérebro guarda. E isso acontece também com a gente enquanto espírito desencarnado, né? É a mesma situação que a gente observa. E aí, a gente vai para o próximo, onde a gente percebe, então, a questão do perispírito. E aí a gente vai entendendo o quê? Nós temos o nosso corpo, que é a parte física, nós temos o espírito, que a gente já estudou um pouquinho sobre ele, né, a parte espiritual, e para que o espírito se manifeste no nosso corpo, é preciso haver um laço, um elo. E esse elo que nós temos é justamente o perispírito. Então, o perispírito é esse elo que faz a união entre o corpo e o espírito. E ele tira do meio ambiente, do fluido universal, a substância para se formar,
Então, a gente fala que o perispírito, ele é um elemento semimaterial, justamente para conseguir fazer essa comunicação entre o corpo e o espírito. Então, ele fala, né, que o perispírito tanto faz parte da eletricidade, quanto do fluido magnético, e também da matéria inerte. E aí a gente, né, tem a expressão que Kardec traz, que ele é a quintessência da matéria. Ele é o princípio da vida orgânica, mas não é o princípio da vida intelectual. E também, ele acaba sendo o agente das sensações exteriores. Então, aqui no nosso corpo, os órgãos que nós temos, né, cada um deles, serve como condutos, né, eles têm essa sensação. E quando se destrói o corpo, as sensações se tornam gerais. É como se eu lembro que eu tenho a dor na cabeça, mas o espírito não sente a dor na cabeça, ele sente uma dor, né, não é especificamente num órgão, numa parte. E aí, dando sequência, Kardec fala para nós que quando a gente está liberto do corpo, os espíritos sofrem, mas não é um sofrimento corporal. Embora muitas vezes não seja também só um sofrimento moral, né, por causa do remorso, mas é uma sensação que eles guardaram. Então, Kardec fala ali no próximo item que não é o sofrimento corporal. Ele é um vago sentimento íntimo, é uma reminiscência do que uma realidade, uma reminiscência que também é penosa. Então, ele diz assim, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada num órgão só, né? E não produz um agente exterior. É simplesmente uma lembrança que o espírito tem de algo que ele viveu, de uma dor que ele tinha. Seja a dor moral, por uma situação que ele, né, uma situação que ele se encontra agora, seja por essa lembrança de dores físicas que realmente ele teve. Na sequência, o Kardec, então, diz assim, ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente desencarna, os nossos laços vão sendo desfeitos, então, o perispírito com o espírito, né, vão se desligando do corpo. E aí, isso vai ser rápido ou vai ser demorado, de acordo com a situação que a gente se encontra. Se a gente está preparado, a gente entende esse desligamento, a encarnação, a gente, então, pode ter um desligamento mais suave, mais tranquilo. E quando eu sou muito apegado ainda à matéria, esse desligamento pode ser um pouco mais demorado. E aí, o que acontece? Muitos espíritos, quando acabam de desencarnar, eles não imaginam que estão mortos, porque eles sentem, né? Eles têm várias sensações, eles se sentem vivos. E aí vê, às vezes, o próprio corpo ali do lado, né? E não entende que está separado. O perispírito e o espírito estão já no plano espiritual, desligados, e o corpo físico está ali. E aí essa situação, ela vai continuar enquanto houver essa ligação entre o corpo e o perispírito. Então, quanto mais a gente for apegado ao nosso corpo, à nossa matéria. E aí ele cita o caso de um suicida, né? Ele diz assim, não, eu não estou morto. No entanto, sinto os vermes a me roerem. Então, na verdade, a sensação que ele tem é por quê? Porque ele está, de fato, vendo o corpo ser ruído. Não que o perispírito e o espírito estejam sentindo essa situação. E aí, ele completa que não era completa a separação do corpo e do perispírito, né? Era apenas uma espécie de repercussão moral que se produzia, transmitindo ao espírito o que acontecia ali no corpo. E aí o Kardec explica, né, essa repercussão, que parece que é um efeito moral, mas na verdade é a visão, é o que ele enxerga que o corpo está passando. Então, na verdade, é uma ilusão que a gente tem, né? Parece que eu estou sentindo, mas eu não estou sentindo, eu só estou vendo o que está acontecendo. E, normalmente, há um sentimento de um fato da atualidade, né? O fato de estar sendo ruído, por exemplo, é um fato que está ligado a algo que realmente está acontecendo. E aí, o Kardec ainda fala que durante a nossa vida no corpo, o nosso corpo recebe várias impressões, né, exteriores. E o espírito vai guardando aquilo por intermédio do perispírito, pelos fluidos nervosos.
E quando há o desligamento, né, quando está desprendido do corpo, ele experimenta uma sensação, mas ele já não chega com um conduto, né? Como ela falou, não é que eu estou sendo ruída, a minha mão está sendo ruída e eu estou sentindo a minha mão, eu estou sentindo o todo, né? Uma situação geral. E aí o Kardec fala, né, ainda, que se pudesse existir perispírito sem espírito, né, nada seria sentido. Então, o que se dá, né, com os espíritos completamente purificados. Então, como a gente tem ainda, na nossa evolução, espírito e o perispírito ligado, como é um elemento semimaterial, a gente ainda guarda, né, essas informações. Mas quanto mais a gente for evoluindo, o que vai acontecer? Quando nos tornarmos espíritos puros, o nosso envoltório, o nosso perispírito, se for necessário, ele será muito sutil, não guardará mais essas impressões de experiências terrenas. Então, essa influência material, né, de dor, de sensações materiais, essa influência vai diminuindo à medida que o espírito vai progredindo, né, à medida que o próprio perispírito se torna mais espiritualizado e menos material e menos grosseiro. E aí o Kardec continua, né, falando ali para nós que os espíritos, né, através do perispírito também, a gente sente as sensações agradáveis. Né? A gente não sente só coisa ruim. Nós, enquanto estivermos desencarnados, também, através do perispírito que está ligado ao espírito, a gente sente as boas sensações. E aí ele cita o fato de o som dos nossos instrumentos, a gente pode perceber o perfume das flores, né? Mas essa é uma questão que ele experimenta as sensações íntimas, um encanto indefinível, né? Então, não necessariamente estou sentindo o cheiro, mas eu percebo, né, a beleza. Por exemplo, ele fala ali, né? Ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos pais cegos de nascença diante da luz. Então, essa sensação que o espírito, quando ele é mais evoluído, sente, essas sensações que ele experimenta, a gente ainda não consegue explicar, não consegue sentir. É como se a gente ainda fosse cego nesse ponto, né? Porque a gente ainda tem essa limitação material. E aí o Kardec fala que a gente sabe que isso é real, né? E aí ele questiona, mas por que meio se produz? E aí o Kardec mesmo diz, né? Esse ponto escapa ao conhecimento. A gente sabe que o espírito vai ter percepção, sensação, audição, visão, e que essas faculdades são atributos do todo, e não como no homem é picado, partes, né? O espírito, ele sente num todo. E os próprios espíritos nada podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem e a exprimir ideias que não possuímos. Então, Kardec, naquela época, né, a informação que ele teve, que ele conseguiu nos repassar, é que alguns detalhes a gente ainda não conseguia compreender, nos faltava linguagem para compreender isso. E aí ele segue dizendo, então, que quando o perispírito é mais denso, né, quando eles percebem sons, odores, apenas por uma parte limitada das suas individualidades, da mesma forma como a gente, né, quando era vivo. E pode-se dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser. É como se eu sentisse um todo. E que elas chegam, né, no sensório comune, né, no espírito, de modo diverso, dando a impressão diferente, e isso modifica a nossa percepção. Aí, o que a gente observa? Que a gente, hoje, nas literaturas, a gente tem, né, as literaturas auxiliares da doutrina espírita, que os espíritos ouvem a nossa voz, né, o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra. Eles percebem isso apenas pela transmissão do nosso pensamento. Então, a comunicação é toda pelo pensamento. E que a faculdade de ver é um atributo essencial da alma. E ainda diz assim,
Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz, qual a temos. Então, a gente acaba entendendo aqui que a alma ou o espírito tem em si mesmo as faculdades de todas as percepções. E na sequência, então, o Kardec fala para nós, né, que quando o espírito passa de um mundo ao outro, eles vão mudando de envoltório, como nós trocamos de roupa. Se a gente vai ficar em casa, a gente veste uma roupa. Se a gente vai para determinado lugar, a gente veste outro. E que para os espíritos também são assim. Conforme eles vão precisando, eles vão trocando essa roupagem, né? Esse envoltório, o nosso perispírito. E todos nós, né? Porém, assim os inferiores como os superiores não ouvem, nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Essa parte eu achei muito interessante, que, de alguma forma, seja evoluído ou não, a gente só vai perceber, vai ter percepção daquilo que a gente quer. E aí entra a força da nossa vontade. Então, tudo que a gente vai perceber é de acordo com a nossa vontade. Né? Então, a gente não tem órgãos sensitivos. É simplesmente a gente ativa ou anula as nossas percepções de acordo com a vontade que nós temos. Por isso que a gente fala que, às vezes, os espíritos superiores estão ali no umbral, estão ali presentes, e algumas pessoas não os percebem, não os identificam, porque, de fato, ele ainda tem uma vontade, né, talvez mesmo sem compreender, de ali estar. E ainda não despertou aquela vontade de sair da situação em que ele se encontra e ir para um lugar um pouco diferente e receber auxílio. E aí o Kardec fala ainda que uma coisa só são obrigados a ouvir, os conselhos dos espíritos bons. Então, qualquer espírito, em qualquer escala, são obrigados a ouvir os conselhos dos bons espíritos, né? Então, conforme a categoria que cada espírito ocupa, eles podem se ocultar dos que são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Então, se um espírito está numa situação ainda de umbral, por exemplo, ele vai ser visto por qualquer espírito que seja superior a ele. Agora, o espírito que, por exemplo, já está numa colônia espiritual, já está um pouco mais evoluído, ele pode se mostrar ou não para esses que estão no umbral, né? E isso vai acontecer, a nossa visão vai melhorando, né? A nossa percepção, desculpa, vai melhorando, vai deixando de ser conturbada e confusa à medida que a gente vai se desprendendo da nossa materialidade. Então, após a morte, né? A nossa percepção, ela vai se tornando cada vez mais nítida à medida que a gente vai, de fato, se desprendendo da vida terrena. E aí, o Kardec ainda segue, né, dizendo que alguns vão fazer algumas objeções. Por exemplo, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumentos das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis nos informais de que ainda sofreremos. De uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Então, Kardec pensa, né, alguém fala, não, mas se você me contar tudo isso, eu entender tudo isso, eu ainda estou entendendo que é sofrimento, né? Mas mesmo que eu me livre do corpo, ainda vai sofrimento. E aí Kardec responde que sim. E pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito e por longo tempo. Então, isso vai ser o quê? Vai depender da vontade. Porque ele diz ali, mas também que deixemos de sofrer até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Então, o sofrimento é uma decisão. Então, enquanto eu sofro aqui na Terra de determinadas situações, algumas, né, algumas dores que eu tenho, desencarnei, fui para o outro lado, né, como diz, né, desprendi. Eu vou continuar sofrendo se assim for a minha vontade. Agora, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu busco me conhecer e me modificar, mais rapidamente eu vou deixar que o sofrimento recaia sobre mim para a eternidade, né? Então, nosso objetivo de estudar a doutrina é, na verdade, nos estudar, nos conhecer, entender o que vem, né, a vida futura que nos aguarda e que tem algumas decisões que nós temos que tomar. Né? Então, o sofrimento vai ser para aqueles que ainda não se conscientizaram. E aí ele fala, os sofrimentos deste mundo
independem algumas vezes de nós. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Então, no próximo slide ali, a gente tem essa informação de Kardec. Algum sofrimento são várias situações que levam a ele, mas muitos sofrimentos ainda acontecem aqui na nossa vida, seja enquanto encarnados, seja já desencarnados, devido à nossa vontade. Então, se a gente voltar à origem de cada sofrimento, né? Eu estou sofrendo por causa disso. Aí eu faço a reflexão, volto nessa situação. Se eu fizer isso constantemente, o que eu vou perceber? Que a maior parte dos sofrimentos são efeitos de causas que a gente poderia evitar. Então, olha que atenção a gente tem que ter. Tá, eu estou sofrendo. Então, volta lá atrás, reflete, busca entender o porquê do sofrimento e, além de perceber, ok, esse sofrimento eu podia ter evitado, mas então agora eu vou ficar atento para que não aconteçam mais sofrimentos, né? E aí, justamente, os sofrimentos acontecem, e o Kardec resume em uma palavra, ele diz que os sofrimentos acontecem devido às nossas paixões. Se a gente vivesse com sobriedade, né, sem nenhum abuso, se a gente fosse simples nos nossos gostos e modesto dos nossos desejos, né, há muitas tribulações se forraria. Então, eu evitaria muita tribulação. Mas as nossas paixões corporais ainda vão nos prendendo ao sofrimento. E aí o Kardec continua. Que acontece, do jeito que acontece aqui com o corpo, acontece também com o espírito. Que os sofrimentos por que os espíritos passam sempre vão ser a consequência da maneira como eles viveram aqui na Terra. Então, o sofrer de cada um vai resultar dos laços que a gente ainda aprende aqui. Se eu desencarno e resolvi tudo que eu tinha para resolver, se eu cumprir com o meu planejamento espiritual, está resolvido, vou para o plano espiritual sem nenhuma amarra aqui no plano terreno, na matéria, então eu vou ter muito sofrimento? Provavelmente não. E aí Kardec fala, está nas suas mãos libertar-se de tal influência dessa vida atual. Então, todos nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a faculdade de escolher entre o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Então, olha que bacana a gente poder pensar nessa situação, nessa reflexão. Olha que importante que é. E aí, o Kardec dá a receita. Tá fácil a gente parar de sofrer, seja na Terra, né, seja no plano material, seja no plano espiritual. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merece. E aí ele fala, quem consegue fazer isso já está depurado, está liberto da matéria, né? E quando deixar o envoltório carnal, não mais sofrerá de nenhuma influência, nenhum sofrimento. E aí ele diz, porque apenas terão o sofrimento ou alguma impressão desagradável, vai ter atingido apenas o corpo e não o espírito. E aí Kardec diz ainda, sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Então, quando a gente conseguir domar as paixões, né, não ter nenhum tipo de paixão material, não ter ódio, nem inveja de ninguém, muito menos ciúme, quando a gente, né, não for tão orgulhoso, nem egoísta, quando a gente buscar alimentar todos os dias, em todos os momentos, melhores sentimentos, praticando bem, né, e não dar importância para as coisas que não têm importância, a gente vai estar, então, com a consciência tranquila e não haverá nenhum sofrimento moral que a gente vai precisar, né, acertar, resolver após o nosso desencarne. E para encerrar, Kardec fala, né, que eles interrogaram muitos espíritos, né, aos milhares, que enquanto estavam na Terra, em qualquer classe social, em qualquer posição social, e que eles estudaram, né, vários períodos da vida espírita, desde quando abandonaram o corpo, que eles acompanharam passo a passo da vida no além-túmulo desses milhares de espíritos, justamente para observar as mudanças que se operam em cada um após o desligamento.
nas suas ideias, nas suas sensações. E sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares, os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Então, eles falam que notaram sempre que o sofrimento guardava relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Então, todos eles que eles observaram após o desencarne, que o sofrimento que eles tinham estavam ligados, conectados com as atitudes, as escolhas que eles tiveram aqui na Terra e as consequências que eles experimentaram disso. Então, eles tiveram livre-arbítrio para escolher e apenas colheram, né, fizeram a colheita daquilo tudo que eles escolheram. E aí, o Kardec fala que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Então, após o desencarne, aqueles que tiveram um bom caminho, fizeram boas escolhas, e dessas escolhas vieram sempre boas consequências, estará venturoso, né? E aí ele deduz que os que ainda sofrem, isso acontece porque querem, porque a sua vontade ainda permanece no sofrer. Mas, né, ele diz, só de si mesmo se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. O que a gente pode entender, então, dessa reflexão que Kardec traz para nós? Que as nossas escolhas diárias são importantes para o nosso amanhã. O que eu escolho hoje, eu vou colher amanhã. Então, que a gente repense a nossa situação, as dores que a gente enfrenta, os sofrimentos que a gente enfrenta, vamos buscar vencer todos aqueles itens, como Kardec nos diz, orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme. Vamos procurar praticar o bem, vamos ter essa consciência. E nada a gente vai fazer de hoje para amanhã. É um dia após o outro. Então, se a gente toma consciência que esse é o caminho para que a gente não sofra, a gente tentar um dia depois do outro. Hoje eu vou focar, hoje eu não vou ser orgulhosa. O que vai acontecer no dia de hoje? Com certeza, um monte de situações para ter certeza que eu aprendi. Pode ser que hoje eu falhe, mas amanhã eu tento de novo. Então, a gente precisa, na nossa caminhada, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, mas independente desse tempo, que a gente busque fazer a nossa caminhada, a partir de agora, conscientes de que o sofrimento e a dor que eu sinto é em razão das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio, da minha vontade. E que eu posso, a partir de agora, decidir, escolher, ter vontade de não mais sofrer, fazer novas escolhas, percorrer novos caminhos, e nós vamos encontrar, então, a aventura que a gente tanto merece, né? Que é o caminho que a gente está trilhando, é chegar à perfeição. Então, nós vamos encerrar esse momento de agora, agradecer a presença de todos vocês, a atenção, e que a gente possa refletir, né, nesse ensaio que o Kardec trouxe para nós. E vamos, então, fazer uma oração, pedindo aos bons amigos espirituais que nos mantenham fortificados, energizados, para que nós sigamos esse nosso propósito, para que nós busquemos cada dia sermos melhores, para que cada dia nós possamos, de fato, entender, compreender esse caminho tão abençoado que nós temos e de saber que é possível deixar de sofrer, pois nós podemos escolher hoje, a partir da força da nossa vontade, escolher viver uma vida muito mais tranquila, aqui enquanto encarnado e quando a gente partir para a nossa pátria espiritual. Nos fortaleça, Senhor, hoje e sempre em nosso propósito. Que assim seja.